Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza, eu dei até risada aqui, e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, né, bora pro vídeo. Olha aí, eu tava conversando ali, né, eu olhei um balance ali, e eu falei assim, já mudou a característica do gráfico, ele desequilibrou o gráfico, e aí você já sabe a direção que tem que ir, né? Então temos aí, ó, com a ajuda de um institucional aí, ó, favoritando aí a nossa entrada de venda para romper a região de suporte, né? Então, entrada bem sucedida, né? Vamos para o Euro JPY agora. Euro USD não deu nem pro cheiro. Olha aí, o que tá rolando aqui? Deu mole também, pessoal. Deu mole, infelizmente. Olha aqui, estamos vendo um canal de alta, correto? Mas esse canal de alta, tô achando que ele já acabou o tempo de vida dele já. Tá? Porque a consolidação, ela já atropelou a LTA. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá? Só errei num detalhe, de não abrir de novo o par de moeda. Tá? Mas entrada perfeita. Né? Eu só errei no detalhe de não deixar o Euro JPY aberto de novo, porque se a gente tomasse o loss aqui, tinha como corrigir, tá? Então, depois eu mostro para vocês, né, que o olhar aqui de águia já observou que a LTA já foi pro ralo já, tá? E olha aí, não deu nem pro cheiro hoje, já chegamos batendo a meta, né? Mas eu vou fazer mais outra entrada para mostrar para vocês aqui, tá? Vamos pegar um BTC. Não, BTC não vai ter o time correto. Sempre estou insistindo nele, né? Vamos pegar um SDJPY aqui. Ó, o SDJPY está sofrendo um grande impacto aqui, mas chegamos atrasados já, tá? Para fazer a entrada. Ó. Então eu posso já entrar aqui já, tá? Fazer essa vendinha. Por quê? Forte impacto mais doji é igual ao quê? Reversão, pessoal. Então o SDJPY é o par da moeda. Só para garantir, tá? Mais 23 segundos, fechamento da operação. Compradores estão tentando insistir na ideia de prosseguir com o gráfico. O vendedor está tentando acender a faísca. E aí o fogo toma conta do momento. A chama vendedora, né? Olha lá, soltou ignição e é nóis. Aí, garoto, faz o que você veio fazer, com maestria. Depois eu quero estudar esse lozinho aí, porque foi um loss bobo, né? O que eu precisava fazer para tomar um gain aí, né? Sabendo que o gráfico está descendo a partir daqui.
Então, beleza, né? As duas entradas foram bem sucedidas, só que essa daqui faltou precisão, né? A gente volta para estudar ele. Quero pegar um game limpo aqui para vocês. GBP a gente já pegou algum? Não, não pegou. Ó. Vou pegar nele então. Ó, pode trabalhar comprado aqui, tá? Sem dó e sem piedade. Por quê? Trabalhar comprado ali. Pelo seguinte, o movimento está tentando buscar a região superior do micromovimento, tá? Então, mesmo sofrendo esse forte impacto aí, ele está tentando buscar lá ainda. Tá? Não sei se vocês perceberam. Tá? Dificilmente o movimento vendedor vai conseguir quebrar ele. Tá? Pode subir que eu deixo. Aê, garoto! Dificilmente, o que eu falei para vocês? Dificilmente o movimento vendedor vai conseguir ultrapassar essa área aqui. Tá? Então, o movimento vendedor está fazendo força. Né? Quem sabe agora ele pode romper? Quem sabe? Mas já foi. Né? Eu já mostrei o gain limpo aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui a ferramenta. Ferramenta mágica Point of Fix, né? Bom, aqui o que nós temos de plausível aqui, né? Um candle institucional, tá? Vou marcar aqui para vocês, ó. Um candle institucional saindo de uma região de resistência. Vou pegar aqui, ó. Saindo de uma região de resistência, tá? Nós tínhamos uma região de suporte aqui, ok? E o que houve aqui? Um desequilíbrio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Houve um desequilíbrio. Mas como assim, Augusto? Um desequilíbrio? Você que está participando do nosso treinamento, você já sabe o que é esse desequilíbrio, tá? Não sei se vocês perceberam, nós temos aqui ó, o momento onde o gráfico estava em alta, tá? E a partir do candle institucional, ele ocasionou um desequilíbrio, tá bom? E por causa desse desequilíbrio, o gráfico começou a trabalhar vendido. E o que eu fiz aqui? Uma continuidade, tá? Vendedora, tá? Então a nossa entrada aqui foi de continuidade na tendência, tá bom? Aplicando venda, sabendo que o candle institucional já tinha desequilibrado o gráfico para venda, tá bom? Então, só para terminar aqui, né? Ó, suporte e resistência. Tá? O gráfico era para ter continuado subindo a partir daqui, mas o candle institucional desequilibrou o gráfico para ele trabalhar vendido, tá? E ainda romper a região estrutural, que é essa região aqui era a mais importante do gráfico, tá? Essa de suporte. Na hora que ele quebrou a estrutura de suporte, eu entrei continuando, tá? Então, fomos para o Euro JPY e essa aqui foi clássica, né? Essa entrada. Ó, região de resistência, região de suporte, região de suporte que foi rompida e o gráfico fez uma consolidação aqui, ó. Tá? Ele trabalhou em consolidação aqui
espreitando a parte inferior que já tinha sido rompida. Tá? Então, se o suporte aqui, né, o gráfico sai de uma resistência, ele vem de uma tendência de alta, ele sai de uma resistência, ele rompe o suporte e começa a consolidar aqui, eu posso operar comprado ou vendido. A preferência é que eu trabalhe vendido, porque ele já rompeu a região. Então, se ele rompeu, ele vai ter trabalho para voltar para cima de novo. E o que acontece depois? Olha lá. Ele continua em queda. Tá? Então, nós operamos para a direção da preferência do momento. Uma vez que já foi interrompida a tendência de alta dele faz tempo. E outro detalhe também, você que participa do nosso treinamento, você já está treinado para detectar essa parte aqui. O que eu falei para vocês? Olha, essa consolidação, ela acabou quebrando aqui uma área de estrutura do gráfico. De que gráfico que foi quebrada? Do canal de alta. Tá? Então, se você está no nosso treinamento, você já sabe que pode trabalhar vendida ali. Por quê? Ela fez duas confluências, uma interna e outra externa. Tá? Beleza? Ah, Augusto, eu não consegui identificar canal de alta e nem rompimento em consolidação. Então, né, tá à disposição o nosso treinamento, tá? Depois é só falar comigo, tá certo? Conversa aí, manda um recado que eu vou responder você, tá certo? Sobre o treinamento. Bom, beleza. Aí a gente vai para o USDJPY e eu tomo um loss aqui por causa de precisão. Tá? Teria como eu acertar uma operação aqui? Difícil. Tá? Eu acertar uma operação. Porque o candle ele abre aqui, ó, ele já tinha, se eu não me engano, subido, né? Então só tinha esse espacinho para estar trabalhando, mas sabia que ele iria descer, tá? Por que eu sabia que ele iria descer? Olha aqui. Não sei se você está vendo, nós temos regiões aqui, ó, de suporte, tá? Região de resistência que foi rompida, região de resistência, tá? E temos outra região de suporte aqui. Tá? Então, logicamente, quando você vê um padrão acontecendo aqui, ó, esse padrão aqui, ó, é como se fosse um spinning top, não está tão perfeito, tá? Um spinning top mais doji. Nas nossas operações, isso aqui é ouro, pessoal. Tá? Parece um spinning top, tá? Mais doji. Quando aparece esse padrão aqui, ó, você já até sabe que está sendo criada uma estrutura aqui. Qual estrutura? É uma estrutura de queda que está sendo criada, uma LTB. Então eu já detectei a formação da LTB, tá? Linha de tendência de baixa. Tendo em vista que nós já tínhamos suporte aqui, tá? E resistência aqui, tá? Então, suporte e resistência aqui. E isso me deu um aval para acreditar que essa estrutura estava sendo formada. Vamos conferir se eu estava certo ou não? Estou muito certo, pessoal. Estou muito certo. Antes do movimento acontecer, eu já estava sabendo que ele iria se formar. Tá? Teria outro gain aqui, ó. Se eu quisesse pegar um combinho, tá? E você que tem dificuldade de entender o que o gráfico está construindo, não aprendeu até hoje, né? Tem pessoas que estão há 10 anos no mercado, só está tomando loss e não sabe identificar o que o gráfico está fazendo, não entendeu ainda. Então, você sabe que você participando do nosso treinamento, você vai entender tudo isso e mais um pouco ainda, tá? E outro detalhe aqui também, né?
Qual foi o outro parâmetro que me mostrou que eu poderia trabalhar vendido ali? Tem um outro parâmetro. Tem mais. Tem mais coisa. Tá? Essa região de suporte aqui. Ó. Tá? Essa região de suporte. Essa região de suporte me deu aval de trabalhar vendido ali, sabendo que iria acontecer alguma coisa mais à frente, no futuro. Que é essa parte aqui. Ó. Essa parte seria formada aqui. Ó. Então até isso eu consegui prever, pessoal, que esse suporte seria formado aqui, ó. Tá? Antes dele acontecer, tipo 3, 4, 5 minutos atrás, eu já sabia que esse suporte ia ser formado aí. Tá? E se você quer ter essa mesma habilidade, você sabe que você está no canal certo. Tá? Então, olha só, tomamos um loss por causa de precisão, mas agora eu vejo que mesmo tendo precisão seria difícil, né? Eu acertar uma operação ali, né? Ele já estava na extremidade, né? Então a gente aceita o loss, faz o quê? Recupera, tá? Uma das melhores habilidades que um trader tem que ter é o seguinte: é estar na frente do gráfico, tá? E aqui a gente recupera a perda, por quê? Porque a gente está sempre na frente do gráfico, a gente sempre está um passo à frente do gráfico. O que acontece com os traders que estão um passo atrás do gráfico? Eles tomam stop. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, pegamos aqui, recuperamos o loss, acertando a direção, né? Um loss bonito, né? O famoso loss bonito. E a gente vai para o GBP. No GBP, o que eu detecto aqui no GBP? Tá? Só através desse contexto aqui, pessoal. Só desse contexto. Tá? Preste atenção. Região de suporte. Região de resistência. Tá? O gráfico teve uma forte negação aqui na parte inferior. Ok? Na hora que ele tenta subir, ele tenta aplicar um pullback. Tá certo? E dá certo o pullback para ele, mas eu estava dobrando a aposta por causa dessa negação. Tá? Não sei se vocês estão percebendo. O volume vendedor aqui, ó, ele está caindo cada vez mais. Ó. Não sei se você está percebendo. Ó. O que está em alta aqui? Movimento comprador. Tá? Então, volume vendedor caindo cada vez mais. Tá? Caindo. Quando o volume vendedor está caindo, o que eu já logo penso? Em desinteresse. Em desinteresse. Então, o movimento vendedor está desinteressado em romper essa área. Tá? Então tem mais força compradora mesmo sabendo do pullback. Tá? Então o que eu estava apostando? Ele está em distribuição nessa área. Ó. Ele vem em participação, sai da região de suporte aqui embaixo. Ó. Temos a região de resistência aqui em cima. Então, se ele sai da região de suporte, se dirige para a resistência e começa uma certa briga, tá? Eu analiso a briga e entendo que o movimento está se desinteressando e que ele pode perder a briga, mesmo havendo um pullback aqui, tá? Porque ele está em distribuição no micromovimento. Tá? Vamos lá. Distribuição no micromovimento. O que eu aposto? Que o próximo candle ele não vai conseguir quebrar a região de suporte e resistência da distribuição. Tá? Suporte, resistência. E é o que acontece. Ele não consegue, ó, ainda ele fica alguns pips sem tocar na área. Tá?
quase que ele perde a briga e continua verde. Por quê? Espaço de preenchimento, pessoal. Aqui fica mais técnico, né? Ó, espaço de preenchimento, espaço de preenchimento. Tá vendo? Se o movimento está perdendo interesse, eu vou apostar que os compradores vão ser dominantes dentro do micromovimento. Ele vai buscar a máxima, tá? Então faltava também espaço de preenchimento. Ok? Então você tem que ser, na hora de fazer sua análise, você tem que ser tão técnico que o gráfico ele não consegue superar o seu erro, a mínima margem de erro, como você viu aqui agora. Uma entrada tão técnica, pensando em todos os fatores, né, que ele estava dentro de uma distribuição, que faltava espaço de preenchimento, que o volume estava caindo, eu analisei tudo isso. Tá? Que ele estava em lateralização, que ele teve essa negação que impediu ele de descer e completar o ciclo, porque se aqui ele sobe com facilidade, ele teria que descer com facilidade aqui, e não fez isso. Tá? Então, o que eu fiz? Trabalhei contra. Tá? Então, mesmo você estando errado, olha lá, ó, ainda o gráfico vai ter dificuldade, ele vai romper, mas vai dar trabalho ainda para romper, e depois que ele vai se libertar, depois de 2 minutos depois da nossa margem de entrada. Tá? Então, seja tão técnico a ponto que se você for errar a direção que o gráfico vai trabalhar, mesmo vendo um pullback, o gráfico ainda não consiga completar o que ele está tentando fazer. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Então, gostou do vídeo? Eu acho que eu mereço um like. Né? Ativa o sininho para receber notificações. Estou enviando shorts todos os dias. Tá? Para quem gosta de vídeo curto, já eu envio um short aí. Tá? Também, se você puder compartilhar com um amigo seu que está aí há muitos anos no mercado e não tem consistência, com certeza você vai estar fazendo uma boa ação. Tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Até mais.